Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Mateu. Pode ser que minha casa está em reforma, então alguns barulhos atrapalhem, mas desde já eu peço desculpas. Então, o intuito do vídeo é estabelecer uma relação entre os direitos fundamentais e o sistema constitucional tributário, tá? Desde já, é importante mencionar que é uma relação muito complexa e que envolve uma tensão constante, porque eu tenho duas vias que são paralelas e que no final se cruzam, que é exatamente a primeira via, que dita acerca de que diversos direitos fundamentais elencados na Constituição Federal, eles dependem, para sua efetivação, para sua consolidação, de recursos que advêm da receita tributária. Por outro lado, a exigência de tributos, eles podem dificultar ou até mesmo inviabilizar o exercício, a prática de direitos fundamentais. Então, são duas vias que se cruzam e que precisam de uma relação muito equilibrada, porque envolve exatamente direitos e garantias, liberdades que estão elencadas na Constituição. Então, é necessário que essa relação ela seja primordialmente democrática, tá? Mas, além disso, existe um princípio que ele resume isso tudo, que é o princípio da não obstância do exercício dos direitos fundamentais por via da tributação, que diz o seguinte: existem direitos, existem garantias, existem liberdades que são elencadas na Constituição. E que tudo isso eles devem conviver harmonicamente com a atividade tributante do Estado. Por quê? Porque é necessário para a manutenção de uma sociedade como a nossa. Por exemplo, onde é que esse princípio, onde é que essa premissa, essa perspectiva se aplica? Em não aplicar, por exemplo, tributos, a exigência de tributos em jornais, revistas, livros. Por quê? Porque são recursos necessários para a manutenção e garantia da liberdade de expressão e de informação, que são necessárias em uma sociedade democrática como a nossa. Além disso, as isenções fiscais que são aplicadas às entidades beneficentes. Por quê? Porque isso limitaria, se fosse aplicar, essa capacidade da própria sociedade de autoajuda, de automanutenção, sem uma necessidade de uma intervenção recorrida frequente por parte do Estado. Tá legal? Mas além disso, além desses princípios e além desse entendimento inicial, existem também outros. Por exemplo, a educação, artigo 205 da Constituição Federal. As despesas com a educação, com seus contribuintes, com seus dependentes, eles não devem integrar a renda tributável. Por que não devem integrar? Sob pena de violar um direito fundamental, óbvio, mas porque é um direito que é necessário para a manutenção de qualquer pessoa física, de qualquer cidadão. Até porque na dicção constitucional diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Tá legal? Além disso, por exemplo, o direito à saúde, artigo 196 da Constituição Federal. O artigo 196, que dita acerca do direito à saúde, ele segue a mesma premissa, que despesas com seguro-saúde, por exemplo, despesas médicas, não devem integrar a renda tributável. Por quê? Mesma premissa. São recursos necessários para a manutenção de todo e qualquer cidadão. Até porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, quem tem a responsabilidade de financiamento do SUS é uma responsabilidade tripartite. É o governo, estados e municípios, que por meio da vinculação do orçamento da Seguridade Social, tá? Então, agora, claro, existem algumas exceções que são aplicáveis em relação aos planos de saúde para determinados grupos sociais. Existem algumas exceções, mas a princípio segue a mesma linha de raciocínio, que são despesas necessárias para todo e qualquer cidadão, e que, passando-se a exigir tributos, coibiria ou impossibilitaria o exercício de tal, tá bem? Além disso, então, além do direito à educação, do direito à saúde, que eu havia citado como exemplos, existem outros. Por exemplo, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Como assim?
O direito à propriedade, ele é afetado de maneira direta e imediata pela essa atividade tributante. Por quê? Porque o tributo ele é uma prestação pecuniária compulsória que reduz, diminui o patrimônio pessoal do sujeito passivo sem caracterizar com fisco. Ou seja, está esculpido no artigo 150, inciso 4º. Além disso, direito à liberdade. Essa exigência de tributos, ela pode impactar, ela impacta de maneira indireta na liberdade de todo e qualquer cidadão, por exemplo, na compra de um automóvel, na compra de uma propriedade para construir uma casa, um apartamento. Mas esse princípio da liberdade deve levar em consideração, ou melhor, o princípio não, perdão, mas essa exigência de tributos deve levar em consideração o princípio da capacidade contributiva, no artigo 150, inciso 2, que é: eu posso exigir, pode, mas deve levar em consideração a capacidade econômica de cada cidadão de contribuir, porque não pode haver uma discriminação entre um e outro, tá? Então, segue essa mesma base, por fim, em estabelecer que o sistema tributário nacional, ele não é um sistema que somente serve para arrecadar. Ele é um sistema que serve para arrecadar, mas também para efetivar direitos fundamentais, tá? Por isso que é uma relação, depois disso, ante o exposto, né, diante dos fatos que eu havia narrado, é uma relação que é muito complexa, envolve uma atenção constante, mas primordialmente tem que ser uma relação democrática, porque a gente vive em uma sociedade muito desigual e a exigência de tributos, sim, impacta no exercício e na consolidação de direitos fundamentais. Por isso que, para haver uma relação equilibrada, é necessário ter uma ótica, um parâmetro democrático, tá? Obrigado.